Agora, queria perguntar, Otávio, de outros pilotos assim que você viu tão geniais quanto, né? Se é que é possível, o próprio Prost é um deles, Nelson e tudo mais, e aqueles que você viu um lado técnico mais apurado, como é o Nelson, né? Tido aí como um engenheiro piloto que de fato era. Uhum. Olha, muitos deles tinham essa pegada, né? E puxavam para esse lado. Então você pega, por exemplo, na minha equipe, na Minardi, você tinha um Pierluigi Martini, que era um cara muito bem formado, muito técnico, era um puro racer, mas que pensava muito no acerto do carro. E você percebe isso muito nas conversas do piloto com o engenheiro. A gente tinha o circuito fechado, a gente sempre estava de fone para poder intervir para qualquer coisa do nosso lado, e aí você via esses briefings. O próprio Moreno é um cara, até porque era herdeiro, né, e treinado pelo Nelson e fez uma carreira também, era um cara muito técnico, que mesmo quando foi para os Estados Unidos, tem histórias dele fantásticas. Ele foi companheiro de equipe do Michael Andretti, sem o dinheiro do Michael, e aí ele tinha que fazer classificação com um jogo de pneu para ganhar o próximo jogo. Tinha gente muito, muito boa tecnicamente. Você já pega um oposto, que é, por exemplo, o Mansell, que é um puro racer, né? Que é um cara de velocidade e tal. Mas esses do perfil técnico tinha alguns que puxavam muito para esse lado. O Maurício também era um cara que puxava muito para a técnica, desde o kartismo, pelo irmão ser engenheiro e por analisar dados e pela própria amizade, influência do Ayrton. Eles moraram juntos na Inglaterra, né? Então você acaba se espelhando no outro cara. E à medida que o advento da aquisição de dados e da telemetria foi espalhando pelas equipes, os caras foram aperfeiçoando esse método. Pô, se o cara come macarrão e anda bem, eu vou comer macarrão também. Se o cara analisa dado e tem um desempenho melhor, e aí começou a entrar um perfil que hoje é absoluto, né? O cara que não tiver essa formação, esse preparo, não está capacitado para andar no automobilismo em geral, mas na Fórmula 1 em especial. Tem uma pergunta especial de um cara que você citou na sua entrevista, é, nessa entrevista aqui no começo. Eu acho que você conheceu na Fórmula 1 e fora dela, mas você pegou chegando na Fórmula 1, que é o Rubinho Barrichello, que é uma carreira, para mim, incrível, uma história incrível, né, de altos e baixos, e muito única. Mas como foi a chegada do Rubinho à Fórmula 1? Porque eu ouvi já relatos de que quando o Rubinho chega à Fórmula 1, até depois de ter sido campeão, dessa como é, né, taca que ele deu no Coulthard na Fórmula 3 inglesa e tal, que o pessoal olhava pro Rubinho como algo muito especial chegando. Assim, que era um cara que falava, pô, esse aí não é bobo, esse cara é bom. Como foi a chegada do Barrichello à Fórmula 1? Eu acho que foi bem esse perfil, né? De verem, porque ele teve um desempenho na Opel Lotus e depois na Fórmula 3 inglesa, que sempre foi o parâmetro da Fórmula 1, excepcionais. Tão excepcionais e tão fora de série quanto os seus antecessores. E a gente tem que lembrar que teve 10, 12, 13 pilotos brasileiros campeões da Fórmula 3 inglesa, né? Os caras deviam falar, pô, é insuportável, mais um brasileiro. E ele teve um desempenho fora de série. Quando ele foi acho que foi para Draco na Fórmula 3000, né, que ele foi para Itália, já ele teve muito problema de administração, mas em função desse desempenho da Fórmula 3 e da Opel Lotus, sabia-se que era mais um problema de gestão da equipe do que ele como piloto. Então ele chegou com uma expectativa muito alta, né, entrou na Jordan com aquele patrocínio da Arisco, com todas as dificuldades que teve, mas era, sem dúvida alguma, esperado um desempenho muito grande dele e muita carga, e ele chegando doidão, tanto é que em Imola ele dá aquela panca, ele mesmo admite, fala, pô, exagerei ali, né, porque entrou e ele teve um acidente, se você analisa, foi um primeiro milagre, porque é o que ele fala, eu morri lá 6 minutos, engoli a língua, não sei o quê, mas inclusive a forma como eles viram o carro dele, né, porrada, ele tá de ponta cabeça, eles viram o carro assim, ele balança. Exato. Aí você falou, pô, eles queriam quebrar o pescoço dele e dar uma machadada que fica mais simpático. Então, dessas truculências, entendeu? Sim. De pavor também, não pode falar, mas ali foi gravíssimo, cara. Aquilo foi muito forte, porque ele estava chegando muito além do carro, né? Ele tinha essa pegada. Então, ele chegou muito reputado e muito considerado.
E aí teve o problema de 94 que descarregaram em cima dele ser o novo Senna. A gente estava muito mal acostumado, na verdade, Sim. de que os brasileiros com aquele perfil, com aquele desempenho, chegando daquela forma, iam explodir do mesmo jeito que o Ayrton, né? A gente, pô, se não ganhar de goleada, não ganhamos. E não é bem assim, não é assim que funciona, né? Então, mas ele chegou extremamente respeitado, extremamente reputado. Como você falou, uma carreira absurda. É que no Brasil a gente acha que o cara ser 2 vezes vice-campeão do mundo não tem o valor, assim como o Felipe, entendeu? Se esses caras estivessem nos Estados Unidos, fazia fila. Não que eles não sejam respeitados, mas eu acho que falta muito aquele negócio que faziam daquele pessoal lá de humor, lá, acho que Cacete Planeta, não sei o que era, Cacete Planeta. que tiravam muito sarro, musiquinha, aquilo... sabe, a primeira vez você pode fazer uma brincadeira, um xiste, mas na minha opinião, uma falta de respeito e a falta de visão. O Ilcinho Fittipaldi tem entrevistas dele até muito emocionado com a falta de capacidade da mídia à época da Copersucar de não entender o que eles fizeram e de prejudicá-los. Assim como a gente na Minardi, um comentário negativo, por exemplo, do Galvão, pô, a Minardi não anda... era desagradável, porque você fala, cara, você está comparando a nosso esforço, a nossa luta com 30, 40 milhões de dólares, com um cara que tem 3 vezes mais gente e tem 500 milhões de dólares para competir, entendeu? Então, tem que se tomar um certo cuidado na análise, não ser tão emotivas, principalmente daquele que teoricamente é um analista técnico, né? O que está analisando a questão. E isso, obviamente, que você pega boa parte da mídia italiana, mais emocional, mas a mídia inglesa muito mais científica, fra virgolette, como se diz em italiano, entre aspas, viam nele um talento absurdo pelo que ele havia feito nessas categorias chegando, sem dúvida. Eu queria perguntar da relação com essa leva de pilotos aí dos anos 90, mas você abriu um gancho interessante, que é a maneira com a qual a Minardi era recebida no Brasil, né? Citou o exemplo do Galvão, mas de maneira ampla, assim, às vezes era vista de olho torto. Como é que era isso para vocês dentro da equipe, especialmente para você brasileiro, mas lá na Itália imagino que também tivesse algum... Olha, à medida que a gente foi evoluindo, e eu peguei o momento em que a Minardi começou em 85, teve motor Moderne, que era do Carlo Chitti, que foi um grande engenheiro da Ferrari, pai dos Alfa Romeo, mas estava ficando defasado, né? E o Giacomo Mantini, que era o dono da motor Moderne, era um dos sócios da Minardi. Então a Minardi teve um desempenho muito ruim. Quando nós chegamos, em 88, com o Ford Cosworth, que não era o top, mas era um Ford Cosworth, um motor bom, um carro já foi melhorando, a equipe fez o primeiro ponto, e a gente, toda aquela saga que eu contei, vamos para Silverstone 89, faz 3 pontos, aí em 90 temos o motor Ferrari em preparação, o desempenho, a equipe foi 7º lugar no Mundial de 91, no Mundial de 18 equipes. Então, começou a ser muito respeitada na Itália, e a nossa grande rival era a Scuderia Itália, que era o Lucchini, com todo o apoio da Dallara. A Dallara é um fenômeno, é fantástica, é uma fábrica absurda, super técnica, né? O Gianpaolo Dallara é um engenheiro top desses mega, mas a Minardi era muito respeitada. E no Brasil a gente começou, talvez até por conta da nossa participação, começou a desenvolver um respeito, inclusive da mídia, das pessoas levarem a sério, começaram a ter acesso, começaram a ver o trabalho que era feito.